vamos lá amarrar um pouco os acontecimentos deste dia seguinte ao anúncio do Donald Trump, das tarifas de 50% contra produtos brasileiros, complicando ainda mais a já turbulenta relação entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. O Ibovespa fechou em queda, enquanto o dólar subiu mais de 0,5% devido às tarifas. O mercado brasileiro prega cautela enquanto calcula os possíveis impactos nas empresas. Existe a expectativa de que as taxas anunciadas não sejam aplicadas, como parte da política de ataque e recuo que Trump tem adotado na guerra comercial. Ainda não está claro como o presidente americano vai impor a tributação nas importações brasileiras. Um dos caminhos seria utilizar a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais. Para isso, Trump precisaria declarar emergência nacional, como já fez nos casos de Canadá e México. Mas o fato de o Brasil comprar mais produtos dos Estados Unidos do que vender dificulta uma justificativa para a aplicação do decreto. A Suprema Corte americana ainda vai decidir se a utilização da lei é válida ou se Trump extrapola premissas presidenciais com a manobra. Para o banco UBS, esses fatores dificultam que as tarifas ao Brasil sejam permanentes, mas a situação deve demorar a se resolver. A tarifa de 50% foi o auge do desgaste das relações entre Brasil e Estados Unidos, que já vinham fragilizadas desde a posse de Trump. Logo depois de assumir, o norte-americano ameaçou taxar os países do BRICS, caso o bloco levasse adiante conversas sobre substituir o dólar como moeda de referência global. Outra demanda do BRICS que irrita Trump é o pedido do Brasil por uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, instância em que os Estados Unidos têm grande influência. Como também fez com a União Europeia, Trump critica o tratamento do governo brasileiro com as Big Techs, repetindo alegações de que empresas americanas são maltratadas, o que justificaria parte das tarifas. Nos Estados Unidos, a política econômica de Trump tem se tornado mais impopular. A instabilidade e a possibilidade de redução no emprego, somadas ao aumento na inflação, desanimam os americanos e ameaçam Trump em uma de suas principais plataformas. Roberto Azevedo, você é dos maiores negociadores comerciais do mundo, tem uma experiência de negociação direta com o Donald Trump e o Brasil tem até o dia 1º de agosto para decidir o que fazer. O que é recomendável que nós façamos neste período, nesses 20 dias até lá? Acho que o ponto principal, qualquer mecanismo de negociação, qualquer negociador envolvido numa empreitada dessa natureza que é muito difícil, sobretudo cabeça fria. Você não pode se deixar levar pela emoção, e mesmo como negociador, várias vezes a emoção estava ali, batendo, coração batendo rápido, vontade de dizer certas coisas ou de fazer certas coisas, mas tem que tomar muito cuidado e ter paciência, sobretudo, mesmo quando a outra parte está agindo de uma maneira aparentemente muito irracional. Eu até estava prestando atenção no que tem saído nos países asiáticos, na imprensa dos países asiáticos, as reações das autoridades, de governo, porque essas cartas elas têm sido enviadas, nos últimos dias, à medida em que nós vamos nos aproximando do final de julho, quando encerra o prazo para a finalização das negociações. Os Estados Unidos começaram a ameaçar os outros países com cartas parecidas com a que ele mandou para o Brasil, ameaçando tarifas adicionais. Isso aconteceu no caso do Japão, Coreia do Sul, uma série de países asiáticos. E eu fiquei prestando atenção. E as reações, é muito interessante, elas variavam desde indignação profunda, do país se sentindo ameaçado, agredido, não desrespeitado até reações que diziam: isso é mais uma ameaça do Trump, ele está encenando para poder colocar pressão nessas últimas semanas de negociação, para ver se nós cedemos em algumas coisas que eles têm pedido. Porque os pedidos americanos, eles são muito heterodoxos, para dizer o mínimo, com relação a negociações comerciais. Por exemplo, com o Japão, Coreia e alguns outros, eles pedem aumento de despesas em defesa. Tem nada a ver com relações comerciais,
Alguns pedidos, sim, têm a ver com relações comerciais, como abertura de mercado para automóveis americanos e coisas desse tipo. Então, as reações variam muito e eu acho que é uma lição para a gente, né? Nós nos sentimos ofendidos, né? Pela carta do presidente, a maneira como ele trata e se endereça ao governo brasileiro, não é nada respeitoso, mas a cabeça fria tem que prevalecer nesse momento. É isso. Roberto, não tem ninguém de cabeça fria ainda, talvez só a gente aqui, já nesse segundo dia. Você conversa com o governo, assim, está todo mundo dizendo, olha, não vamos abrir nenhuma porta agora, são eles que têm que nos procurar, né? A diplomacia está pronta para negociar, a negociação técnica ainda está na mesa, né? Mas são eles que têm que nos procurar, ainda está muito cedo e tal. Você vai no setor privado, tem uma preocupação para que quem vá negociar tenha cabeça fria, mas também é uma preocupação grande com as repercussões econômicas. Você consegue ver, pela tua experiência, o que é um roteiro esperado? O que são esperar alguns dias para ver o que pode acontecer? Porque o 1º de agosto a gente já tem, mas a gente precisa de dias antes disso para entender que roteiro esperar que seja o mais eficaz na sua visão. Bom, até onde eu entendo, as negociações diplomáticas, técnicas, comerciais que estavam acontecendo tanto com o STR, né, com o Greer, quanto com o Lutnick, do Departamento de Comércio, elas vinham acontecendo. O Itamaraty estava engajado, estava negociando, estava falando. Eu não tenho detalhes da negociação, mas o canal estava aberto e isso estava acontecendo. Claramente houve uma decisão estratégica do governo americano de botar pressão nessas semanas que faltam, né? Eles não estão vendo avanço em várias dessas negociações, estão desapontados com as ofertas que estão sendo feitas até agora. Claramente é o caso de Japão, Coreia, a União Europeia, embora não tenha recebido uma carta, o presidente americano fez ameaças e acenou até com tarifas de 50% também, como fez com o Brasil, mas não mandou carta, até onde eu sei. Então, esse caminho está aberto, né? Ele é uma avenida que nós temos que explorar. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar só aí, né? Porque claramente a carta e a ameaça americana, ela tem um componente político muito forte. E ele não pode ser ignorado. Esse componente político ele não vai ser resolvido apenas com a negociação técnica, mas a negociação técnica vai oferecer uma ponte de diálogo. Porque o negociador brasileiro, vamos supor, eu estou lá sentado negociando com a minha contraparte americana na área comercial. Eu vou dizer, muito bem, vocês mandaram essa carta, a carta, aliás, que o governo brasileiro rejeita, né? Mas vocês colocam aqui 50% de tarifas adicionais, a não ser que. Aí quando você vai olhar, se você lê e eu li a carta, eu li parágrafo por parágrafo, linha por linha. A carta não diz o que é necessário para poder retirar as tarifas. Ela simplesmente diz no final, no último parágrafo, ela diz que talvez os Estados Unidos estejam prontos a rever os termos da carta se o Brasil abrir o seu mercado e retirar as barreiras tarifárias e não tarifárias que estão tornando o campo de jogo desnivelado, evidentemente, em desfavor dos Estados Unidos. Que, aliás, é o mesmo parágrafo de todas as outras cartas. Todas. Então, o céu é o limite, quer dizer, você não tem nenhum parâmetro de negociação muito claro de se você fizer isso, eu dou aquilo, se vocês fizerem este movimento, eu faço aquele. E só para completar, depois de ter lido todas as cartas, a nossa tem um parágrafo muito curioso, porque é diferente de todas as outras cartas, que é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo reclama o que o governo americano entende seja perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e diz que a caça às bruxas tem que terminar imediatamente, né? Esse parágrafo, não há nenhuma referência a esse parágrafo em todo o resto da carta. A ameaça, vamos dizer assim, do judiciário brasileiro contra as empresas de tecnologia americana, sim,
está logo no segundo parágrafo. Mais embaixo fala de uma investigação da seção 301 da Lei Comercial Americana de 1974. Isso tem uma referência posterior, mas o primeiro parágrafo é quase como uma declaração. Ela não tem nenhuma conexão com o resto da carta, o que é muito curioso, porque, em se tratando de uma mensagem política dos Estados Unidos, nós não sabemos dizer exatamente como que essa relação com o ex-presidente Bolsonaro e as negociações, as tratativas comerciais propriamente ditas, podem se relacionar. Então, é um cenário bem complexo para o negociador, mas nós temos que explorar tudo, inclusive o setor privado. Porque com grande frequência o governo americano ouve as empresas americanas, né? Houve até parlamentares americanos. Se você tem contatos, se o setor privado ou o próprio Congresso brasileiro tem conexões com o Congresso americano, e tem pessoas, enfim, capazes ou razoáveis, capazes de ter alguma influência na Casa Branca, acho que nessa altura do campeonato não se pode tirar nada da mesa. Todos os caminhos, todos os mecanismos têm que ser explorados, porque esses 50% são um golpe forte. Não adianta falar que é 2% do PIB, não sei o que e tal. Não é bem assim. Empresas grandes e importantes podem ser afetadas de morte se nós não fizermos nada. Lorival? Roberto, esses 2% do PIB é uma referência ao relatório do BS, né? Eu também achei que nesse ponto, acho que eles minimizaram algo que é bastante relevante. Mas nesse mesmo relatório, eles têm a parte que analisam a parte da legalidade, né, dessa ação do Trump e mostram que não há assim, um fundamento legal para uma iniciativa como essa, né? Porque tanto na lei de emergência, o Brasil não está causando nenhum problema emergencial, nem na economia, nem em nenhum outro âmbito dos Estados Unidos. E na lei de expansão do comércio, esses artigos que estão lá, inclusive é citado o 301 e tal, ele precisaria antes apresentar um estudo, né, provando que o Brasil está prejudicando gravemente os Estados Unidos. E restaria, acho que a seção 120, 122, que aí sim poderia, 122, mas que não precisaria desse relatório, as exigências são menores, só que aí seria no máximo uma tarifa de 15% e por no máximo 150 dias, né? Você vê a possibilidade de essa tarifa cair com algum recurso, alguma ação de algum importador americano, né, que se vê prejudicado e entre com a ação na corte lá, no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York, e de derrubar essa medida do Trump em relação ao Brasil especificamente? Olha, Lorival, eu acho que você está muito preciso, aliás, em apontar o fato de que há vários caminhos técnicos a serem seguidos, né, e que poderiam oferecer soluções, né? Por exemplo, a própria seção 301, a investigação na seção 301, que é mencionada na carta, uma investigação ali para investigar, por exemplo, as práticas brasileiras contra as empresas de tecnologia americana, de tecnologia digital americanas, uma investigação dessa, do ponto de vista estatutário, levaria de 12 a 18 meses. Só aí nós estamos falando de 1 ano a 1 ano e meio, né? Até que o resultado dessa investigação seja apresentado e que o próprio STR tenha que tomar medidas, né, dependendo do resultado da investigação. 1 ano a 1 ano e meio é um século em função do que nós estamos vivendo hoje, com a dinâmica e a velocidade com que os fatos estão acontecendo. Então, todas essas, a seção 122, a 301, os mecanismos de segurança nacional que são invocados pelos Estados Unidos, todas essas todos esses são caminhos que podem permitir uma solução que salva a face dos lados, né? Que mostram que alguma coisa foi feita, que a pressão foi exercida. A retórica vai continuar dura.
A retórica tem que continuar dura até para prefeitos de público interno, dos dois lados, né? Mas uma coisa é a retórica ser dura, outra coisa é as medidas que vão ser propriamente implementadas. Então, nós temos que explorar esses mecanismos todos como negociador, né? Explorar essas coisas para poder viabilizar uma mitigação dos efeitos danosos, né, que vêm dessa carta e desse possível malogro das negociações bilaterais. Daniel? Roberto, você está colocando aqui uma grande ênfase na negociação. Todas as empresas e grandes associações empresariais que se manifestaram enfatizam muito isso, a busca pela racionalidade, uma solução negociada, mas só do que se falou hoje em Brasília foi de usar a lei de reciprocidade, de usar a retaliação comercial aos Estados Unidos. Ninguém quer que isso aconteça, mas pode ser que seja necessário em agosto. Eu recorro à sua experiência como o diplomata que esteve à frente da retaliação aos Estados Unidos na Guerra do Algodão, lá atrás, mais ou menos 2010, quando nós fomos autorizados pela OMC a fazer isso. Queria que você se lembrasse um pouco daquela experiência para nos contar, do ponto de vista brasileiro, o que pode funcionar e o que precisaria ser evitado. Porque a gente pode acabar retaliando, a retaliação não é um fim em si mesmo, e aí a gente dá um tiro no pé da própria economia nacional, da indústria brasileira, por exemplo. Então, quais são os caminhos que, em último caso, a gente deveria adotar? É um bom ponto, Daniel, porque são situações análogas, mas bem diferentes em termos de momento e circunstância, né? Efetivamente, eu estava à frente das negociações com os americanos durante aquele período. E nós viemos testando e anunciando, muito disso se faz pela imprensa, né? Nós ventilamos possibilidades de retaliação e coisas do tipo, porque até quando nós começamos o contencioso do algodão, várias pessoas, inclusive dentro do governo, diziam, isso é uma besteira, uma luta quixotesca, porque mesmo que nós vençamos no contencioso, nós não vamos levar, porque os americanos não vão mudar a lei deles, o lobby interno é muito forte e tal. Mas nós achávamos que havia sim a possibilidade de exercer pressão a ponto de forçar uma modificação da lei americana de alguma maneira. E quando nós vencemos o contencioso, desde que chegou a fase de retaliação, né, nós começamos, que tem um período, nós começamos a aventar a possibilidade de aumentar tarifas na importação de produtos importantes para os Estados Unidos, hoje sempre, né, motocicleta, bebidas e têxteis e várias coisas que a gente achava que poderiam ter. Os americanos nunca se coçaram com isso, mas não demonstraram nenhum interesse em negociar, porque os valores eram pequenos, né, para eles eram muito pequenos. E aí tivemos a ideia, na época, de fazer o que a gente chama de retaliação cruzada, né? Que você não retalia em bens, você retalia em outros tipos de mecanismos. Por exemplo, propriedade intelectual, né? Nós ameaçamos quebrar a patente de alguns medicamentos que poderiam, na época, combatiam a AIDS e coisas desse tipo. E isso não era nem por uma questão de valor, Daniel. Era porque os americanos temiam muito que esta ação brasileira pudesse servir de exemplo, uma espécie de mapa, né, para que outros países fizessem a mesma coisa. E aquilo incomodava muito, aquilo incomodava bastante. No momento em que nós ameaçamos a retaliação cruzada, e que nós dissemos, vamos publicar no Diário Oficial, na segunda-feira, se eu não me engano, é uma coisa assim, na segunda-feira vai ser publicado no Diário Oficial. Nós anunciamos isso, vamos dizer, numa terça-feira ou quarta-feira. Na quinta-feira ou na sexta-feira se materializou uma delegação americana no Itamaraty para negociar com a gente. É coisa de 48 horas. O que mostrou que era um movimento muito efetivo. E foi uma negociação duríssima, né? E eles pagaram, na época, um valor que era recorde em termos de retaliação para evitar que o Brasil fizesse isso. Agora,
Era uma OMC que eles não é que acreditavam, mas que eles seguiam de uma certa forma. Eles eram muito beneficiados com retaliação dentro da OMC em vários outros contenciosos. Era outro momento, né? Não havia essa animosidade entre países, havia uma questão comercial, né? Hoje, eu acho que a dimensão política é muito maior. Eu não estou dizendo que o Brasil não deva usar a lei de reciprocidade. Eu acho que ela está aí para isso. E faz até um pouco, em termos de ótica, né, mostrar que o Brasil não está aceitando uma ingerência, uma intervenção de um país estranho, qualquer que seja ele, e está pronto para se defender. Eu acho que a lei, inclusive, foi criada para isso, né? Agora, como usar, quando usar e se ela vai ter a efetividade que a gente imagina que ela poderia ter, essa é uma conversa completamente diferente. No momento atual, eu não sei se nós teríamos, com uma retaliação cruzada, o mesmo impacto e a mesma eficácia que nós tivemos naquele período em que nós estávamos negociando o contencioso do algodão.